Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, está escrito o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que o próprio Deus falou isso? Eu vou reler, preste atenção, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Você acredita nisso? Que Deus falou isso? Então eu vou ler o que Deus falou e você repete em seguida, porque, bem alto, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amém? Se você crê nesta palavra, dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abre a tua boca também para exaltar o nome do Senhor, para dizer: ó Senhor, como eu te amo, ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, ó Deus glorioso, ó Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Isso dá glória, glória. Aplaude mais ainda e solta a tua voz, não se acanhe não se acanhe, dá glória, 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 bem alto. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Ó Pai querido, ó Deus amado, recebe o louvor da tua igreja agora que está se levantando neste lugar. Nós já sentimos a tua operação nesta noite, os doentes já foram curados, os problemas já foram entregues nas tuas mãos, o Senhor já está operando, e é por isso que agora nós estamos te glorificando. A tua palavra vai ser pregada, Senhor. Toma o nosso lugar, vem falar através da nossa boca, fala através dos nossos lábios, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar. Houve um momento em que Deus perdeu a paciência com os pastores, sabia disso? Deus ficou irado, porque viu que os pastores, num determinado período da história da humanidade, especialmente do povo de Israel, Deus viu que os pastores não estavam sendo fiéis. Eles se preocupavam somente com as suas próprias necessidades, e ao invés de alimentar as ovelhas, eles se alimentavam das ovelhas. Ao invés deles curarem as feridas das ovelhas, eles causavam mais ferimentos nas ovelhas. E Deus, vendo que os pastores, ao invés de bem tratarem o rebanho, o estavam maltratando, então Deus fez essa promessa. Eu quero só que você acompanhe comigo o capítulo 34, para ver a indignação de Deus. Está escrito assim no versículo 1, vamos ler desde o 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus está vendo que esses pastores, além de tudo, além de não fazerem o trabalho que tinham que fazer, ainda dirigiam o rebanho com rigor e com dureza, machucando o rebanho, machucando as ovelhas.
Por causa disso, no versículo 5 está escrito: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. Deus ficou indignado. Eu não quero pastores assim. Chega de nomear pastores, agora eu vou ser o próprio pastor. E ele diz aqui, que foi o versículo que nós lemos, o 11, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amados, o que eu quero dizer agora, neste momento, para você é exatamente isso. Você que está aqui nesta igreja, você não está aqui porque falou: hoje eu vou para a igreja de qualquer maneira. Não, você veio aqui porque você era uma ovelha dispersa, estava espalhada, estava longe, estava num lugar escuro, tenebroso. Mas o pastor de todos os pastores, o sumo pastor, o sumo sacerdote, ele mesmo foi até onde você estava, no labirinto que você se encontrava, no vale de escuridão, no lugar de perigo, no antro de perdição, e ele mesmo te chamou, e ele mesmo te trouxe a este lugar, e ele disse: eu agora serei o teu pastor. Nós vivemos o cumprimento desta profecia que Deus havia feito usando o profeta Ezequiel 580 anos antes de Cristo. Jesus só vai nascer 580 anos depois, e Deus mesmo, ele só vai cumprir esta palavra, dele mesmo buscar as ovelhas, 610 anos depois aproximadamente, quando o Senhor Jesus está na terra, o Deus encarnado, o próprio Deus sobre a terra, o sumo pastor. Então ele faz uma declaração espetacular, uma declaração maravilhosa que está no Evangelho de João, no capítulo 10, e nós vamos ler aqui o versículo 11 em diante. Olha o que Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você sabe o que é um mercenário? Mercenário é aquele que faz uma tarefa porque está sendo pago. Os soldados mercenários que existem no mundo são soldados profissionais, são soldados que não têm um exército definido, e eles trabalham no mundo inteiro a favor de ditadores ou a favor de governantes, e eles trabalham em operações arriscadíssimas, cobram uma verdadeira fortuna para fazer a guerra dos outros. E esses são os mercenários. E Jesus diz que os mercenários, os pastores mercenários, eles são daquele tipo, só estão interessados não em cuidar do rebanho, mas em se servir do rebanho. Não em alimentar as ovelhas, mas de comer as suas carnes. Não de tosquiar a ovelha e cuidar dela, da pele, das feridas, mas de causar mais feridas ainda, de arrancar até o couro das ovelhas. Esses pastores mercenários não estão interessados também em apacentar o rebanho. Eles querem apacentar a si mesmos. Eles não querem dor de cabeça com o rebanho. E os pastores mercenários são aqueles que, quando vê o lobo chegando, eles entregam o rebanho para o próprio lobo, porque eles não têm coragem de enfrentar o lobo. Então nós já sabemos que o lobo desta história é Satanás.
E como um lobo faminto, raivoso, este lobo fica permanentemente com a sua alcateia, com todos os seus outros lobos e filhotes das trevas, ele fica rodeando o rebanho. Um pastor que não é pastor, mas mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge, porque ele não quer enfrentar essa briga. Eu vou defender a ovelha, eu vou acabar me machucando, é melhor eu sair fora disso. Então ele foge, e Jesus disse, ele foge porque ele é mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas. Mas Jesus disse, eu não, eu sou o bom pastor, eu enfrento o lobo, eu me atraco com o diabo, eu arrisco a minha vida lutando contra o inferno, mas as minhas ovelhas são salvas pela força da minha mão, pelo poder do meu cajado. As minhas ovelhas são protegidas, alimentadas, saciadas, porque eu amo o meu rebanho. Eu sou o bom pastor, e ele dá até a vida por causa das ovelhas. E o Senhor Jesus veio com esta missão de reunir o seu rebanho. E aqui no capítulo 15 de Lucas, vai lá comigo no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 15, Jesus está sendo tremendamente criticado por andar com prostitutas, ladrões, corruptos, pessoas miseráveis, pessoas de má índole, pessoas de má reputação. Jesus parece que ele tem prazer de escolher essas amizades. Então, ele é criticado por causa disso. Aqueles que se acham santos e que não se misturavam com os pecadores, falavam de Jesus dizendo, como que ele pode ser santo e filho de Deus, se ele anda com essa corja, com essa laia de gente? Como que ele pode ser o filho de Deus, se ele só anda com gente que não presta? O Senhor Jesus foi questionado até no seu caráter por causa disso, porque ele não estava andando com gente de qualidade, mas gente da pior qualidade. E foi aqui que o Senhor Jesus, então, propôs uma parábola, e no versículo 4, ele diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Jesus propôs esta parábola, usando justamente o termo ovelha para se referir a nós. E usando também a figura de um rebanho, uma cena muito típica e muito comum na Palestina, muito comum na Judéia, muito comum naquela parte do mundo. Ele usa aquela figura para demonstrar o seu amor. Ele diz, qualquer homem que tem um rebanho com 100 ovelhas, se ele perde uma ovelha, ele evidentemente deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. Ora, o pastor da ovelha poderia dizer assim, espera, uma sumiu, mas ainda tenho 99, para que eu vou me importar com uma? Um pastor poderia pensar assim, mas Jesus disse que um pastor que é pastor mesmo, ele deixa as 99 em segurança e vai buscar aquela ovelha perdida. Então o trabalho de um pastor é assim, ele sai com o seu rebanho logo pela manhã, e conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, e onde há águas tranquilas, porque a ovelha não gosta de água agitada, a ovelha não gosta de correnteza, a ovelha não gosta de água que despenca numa cachoeira. A ovelha, por ser um animal muito assustadiço, ela se identifica com lugares calmos. Então o pastor tem que procurar lugares calmos e tranquilos para o seu rebanho pastar tranquilamente. Quando o dia termina, o pastor não pode ficar com esse rebanho solto, porque o lobo vem e ataca. Então ele retorna com o seu rebanho, ele vai chamando as ovelhas, ele vai na frente, e as ovelhas conhecem a voz do pastor e vão seguindo até ele retornar ao aprisco, o local cercado onde ele guarda as ovelhas. E quando as ovelhas vão passando pela porteira, o pastor de ovelhas, ele fica ali contando para ver se todas retornaram. E uma ovelha segue a outra. Então ele faz uma ovelha entrar no aprisco e as outras vão entrando em seguida. E por aquela passagem ele começa a numerar, eu tenho 100 ovelhas, então deixa eu ver se eu não perdi nenhuma nesse final do dia.
Então ele vai contando 1, 2, 3, 4 e continua contando 25, 26, e continua contando 37, 38, 52, 63, 77, 78, 79, 80 e continua contando 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Uma perdeu? Será que eu não contei errado? Ele põe novamente todo o rebanho para fora. Ele retira as ovelhas. Ele pega uma ovelha e põe para sair, as outras seguem. Aí depois ele põe novamente outra para entrar e as outras vão seguindo. A ovelha é assim mesmo, uma sempre segue a outra. Por isso que é importante a gente ser ovelha e não bode. Porque quando você vem para a igreja, outras pessoas vêm atrás de você. É ou não é? Então, ele começa a contar tudo de novo. Agora eu vou me concentrar aqui para não ver se eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 25, 32, 49, 63, 77, 92, 95, 96, 97, 98, 99. Uma ovelha se perdeu e já escureceu. Onde será que está essa ovelha? Então ele deixa as 99 em segurança, pega o seu cajado e sai pela escuridão, sai pela noite. Você viu que ali em Ezequiel, quando nós lemos o capítulo 34 e também acabamos lendo o versículo 12, ele falou assim, o próprio Deus disse, voltando lá em Ezequiel 34:12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Porque geralmente o pastor sai para procurar a ovelha perdida em dia de escuridão, porque já o dia acabou. Mas ele não vai esperar o dia seguinte para iniciar a busca, porque os lobos, os coiotes, são animais da noite. E saem à noite e enxergam muito bem, justamente para caçar. Então ele sabe que ele tem que sair na escuridão para procurar a ovelha. Quando Deus usa esta história, quando o Senhor Jesus mesmo usa essa imagem, essa parábola, essa figura, essa ilustração, ele está sendo muito claro conosco. Toda ovelha perdida está na escuridão. Não tem ovelha perdida andando num lugar claro e iluminado. Toda ovelha perdida está num lugar de trevas. E Deus vai procurar, o Senhor Jesus, o sumo pastor, ele vai procurar a ovelha perdida, isto é, o ser humano que está fora da casa do Senhor, fora do caminho do Senhor, ele vai procurar na escuridão. Então essa é a razão porque Jesus, quando andava com as pessoas, ele não andava nos lugares mais nobres, nem requintados, ou onde as pessoas tinham as melhores reputações. Ele andava nos lugares de perdição. Ele se envolvia onde havia trevas, onde havia escuridão. Jesus ia mesmo andar com prostitutas, com ladrões, com bandidos, com marginais, com maus elementos. Ele andava com a escória. Por quê? Porque ele sabia que as ovelhas perdidas estão sempre nos lugares de escuridão. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, o Senhor Jesus, ele está dentro de uma boate, por exemplo? O Senhor Jesus, ele está dentro de um campo de futebol? O Senhor Jesus, ele está dentro de uma discoteca, por exemplo? Ou de um lugar de muita dança, onde rola bebida, drogas, prostituição? O Senhor Jesus entra nesses lugares? Ele entra sim. Ele entra, mas não frequenta. Entrar é uma coisa, frequentar é outra. Jesus, ele entra, porque ele sabe que a ovelha perdida está nos lugares de trevas. Nós estávamos fazendo o trabalho lá no Rio de Janeiro, no Scala Rio, e na quarta-feira, oração para a busca do Espírito Santo, muita gente batizada no Espírito Santo. Eu tinha uma mulher que, ela, depois que terminou a oração, ela queria dar o testemunho, ela estava assim, de olhos abertos, já bem, né, aquela hora do batismo já havia passado, o povo já estava retornando para os seus assentos, e ela quis falar, ela veio falar, e não saía uma só palavra em português, ela tentava falar e só saía línguas estranhas, e aí outras pessoas quiseram também falar.
e veio uma moça, uma morena alta, bonita, vestida até com uma roupa que não tinha nada a ver com aquela reunião que nós estávamos fazendo. Uma roupa muito sensual, uma mini blusa, um topzinho, e não tinha nada a ver. Era assim, até meio chocante você ver aquela moça querendo dar um testemunho. Mas ela estava no meio das ovelhas ali. E algo aconteceu com ela. E ela disse o seguinte: pastor João Ribe, eu quero falar. Há exatamente 30 dias atrás, eu estava aqui neste mesmo palco, aqui na Scala. Eu era uma bailarina, uma dançarina de pagode. Há 30 dias atrás eu estava aqui nesse palco dançando, requebrando com trajes sumários. Mas hoje aqui nesse mesmo palco eu quero dar o meu testemunho. Eu encontrei o Senhor Jesus e Ele me salvou. Eu quero falar que Jesus me batizou no Espírito Santo. Jesus, Ele frequenta todos os lugares para encontrar a ovelha perdida. Nos lugares onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então o bom pastor, ele sai e começa a procurar a sua ovelha. Enquanto ele procura a ovelha perdida, ele sobe morro, desce morro, vai pelos outeiros, vai pelas cavernas, vai pelas grutas, ele olha nos buracos. Ele não tem muita iluminação, ele leva uma lamparina feita com azeite e ele procura lá no meio do mato, no meio dos lugares. E enquanto isso, ele vai falando, ele vai chamando a ovelha, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor e as ovelhas conhecem a minha voz. Então a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, no meio da escuridão, o pastor, ele fica chamando pela ovelha. Ele vai falando: minha ovelhinha, ovelhinha, onde você está? A voz dele já está registrada no íntimo da ovelha. E ele vai chamando no meio da escuridão, porque ele tem esperança que a ovelhinha responda. Ele tem a esperança que a ovelha imita algum som. Como é que a ovelha faz? É bé? Como é que ela faz? Hã? Mé, mé, é assim mesmo. A ovelha faz bé, mé. Então o pastor, ele fica falando: minha ovelhinha, onde você está? E ele fica esperando o retorno. Bé. Ah, minha ovelha está em algum lugar, estou ouvindo: minha ovelhinha, onde você está? Bé. E ele vai procurando na direção do som, mesmo na escuridão, até achar. O que isso quer dizer? Que no meio da escuridão, o Senhor Jesus, o sumo pastor, ele sai procurando a ovelha perdida. E no meio da escuridão, ele começa a chamar. Ele começa a falar: minha ovelhinha, onde está você? Minha ovelhinha, onde você se encontra? E tudo que ele espera ouvir é uma voz respondendo. Mas você, que é uma ovelha humana, que é uma ovelha inteligente, você não vai responder mé. Você vai responder: eu estou aqui, Senhor Jesus. Me toma nos teus braços, me tira dessa escuridão, me tira desse precipício, me tira desse abismo, me tira porque os lobos me cercaram, uma alcateia está me rodeando. Eu estou aqui, Jesus. Tudo que ele quer ouvir é a voz da ovelha. E voltando lá para Lucas capítulo 15, Jesus fala no versículo 5: e quando ele a acha, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. O contentamento é muito grande. Ele encontra a ovelhinha caída, ele já verifica se ela está machucada, como que ela está, com cuidado, ele vê se ela não está quebrada, partida, porque ele vai ter que colocá-la sobre os seus ombros. Se a ovelha estiver com a perna partida, ele tem que pegar com extremo cuidado, porque ele não pode segurar esta ovelha pela perna, porque se ele segurar pela perna, ele vai causar mais sofrimento. Então primeiro ele pesa as feridas, ele sonda as feridas, e ele então pega aquela ovelha que está só perdida ou ferida e coloca sobre os seus ombros, aqui em volta do pescoço. Dá uma olhada, ó. As patas traseiras ficam aqui e descem pelo peito, e as patas dianteiras descem também aqui por outro lado do ombro do pescoço, sobre o seu peito. Então ele segura aqui a ovelha e sai carregando a ovelha no pescoço, assim, ó. E ele vai todo contente: achei minha ovelhinha. Tá bem aí, minha ovelhinha? Ele vai andando e olhando para ela. Estava perdida, mas eu te achei, né? E ele está alegre porque achou a ovelha. Agora, e a ovelhinha? Como é que ela está? Como é que você acha que ela está?
Ela foi até aquele lugar andando com as suas próprias pernas e se perdeu sozinha. Mas agora que ela foi achada, ela não precisa voltar com as próprias pernas, porque aquele caminho é perigoso. Por isso que o Senhor Jesus a coloca nos seus ombros e vem trazendo com amor, e a ovelhinha está contente, porque ela não precisa fazer força, ela não precisa se esforçar, ela não precisa procurar o caminho na escuridão, porque o bom pastor sabe qual é o caminho, o bom pastor sabe por onde deve levá-la, e ele vai carregando nos seus ombros. É como se a ovelha dissesse: aqui eu estou protegida, aqui no ombro do pastor nenhum lobo vai me atacar. E ele volta alegre e contente. Ele retoma a ovelha perdida, e quando ele chega à sua casa, veja o versículo 6, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Chegando à sua casa. Qual é a casa do Senhor Jesus aqui na terra? A igreja. A igreja. Então Jesus, ele quer trazer a ovelha para a sua casa, onde já está o rebanho, certo? O rebanho, as 99 boas que não se perderam, estão aqui. Então ele traz aquela que estava perdida e coloca novamente no meio do rebanho, e ele chega alegre e convoca os amigos e vizinhos. Jesus disse: eu já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Então nós somos esses amigos. E quem são os vizinhos? Quem são os vizinhos? Nós habitamos na terra, mas temos vizinhos no alto. Temos vizinhos lá na glória. É lógico que temos vizinhos também do lado de baixo. Mas os vizinhos do lado de baixo ele não convoca não, porque é tudo lobo que está ali escondido. Ele convoca os vizinhos de cima, isto é, os anjos de Deus. Por isso que ele diz aqui em seguida: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele diz para se alegrarem com ele: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os anjos de Deus, quando vem uma ovelha perdida sendo trazida à casa do Pai, de volta ao rebanho, em segurança para o aprisco, os anjos de Deus, os nossos vizinhos, eles começam a cantar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Eles começam a dançar, emitir alaridos, eles se alegram, eles são os vizinhos que participam da festa. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus é este bom pastor. Escute isso que eu vou te contar. Numa casa morava um homem, um pai de família muito bom. Ele tinha um filho que era o mais velho e uma filha muito jovem, muito linda. Desde pequena aquela menina era linda demais. Ela cresceu, tomou vício, e aos 16, 17 anos ela começou a sair com as amigas, e as amigas insistiam para ela sair também. Iam passear em shopping, e ela ficava encantada com o luxo que havia nas vitrines, com as joias. Ela ficava imaginando a sua mão, os seus dedos com aqueles brilhantes, aquele vestido fino, caríssimo, que jamais ela poderia comprar, e ela pensava: aquilo no meu corpo ficaria muito bem. E ela sentia desejo de possuir aquelas coisas, mas na casa dela não tinha essas vaidades. Então ela nutria aquele desejo secreto por uma vida assim, mais de regalia, uma vida mais de diversão. E as amigas incentivavam: olha, isso ficaria bem em você, e iam enchendo a cabeça dela. E ela foi ficando insatisfeita de morar com o pai e com seu irmão. Mas ela era muito bonita. Um dia ela estava na rua, olhando para uma vitrine, um vestido muito bonito, sonhando com aquele vestido, quando parou um carro que ela nunca tinha visto antes na vida. E um homem muito simpático, um homem muito bem apresentável, a cumprimentou e disse: você gosta desse vestido? Ela falou: gosto, acho lindo, sempre passo aqui e olho na vitrine. Ele estacionou, saiu do carro, falou: vem comigo. Entrou dentro da loja, comprou e falou: é seu, é presente. Poxa, é meu. Ela ficou feliz demais. E o homem falou: onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. Ela: será que você não podia passear um pouquinho comigo agora? Ela falou: tá bom, não tenho pressa para chegar. Achou que ele era um homem bom, generoso, lhe deu um presente que ela queria muito. E ela começou a passear com ele no carro e mais tarde voltou para casa, tudo bem. No dia seguinte ela se encontrou novamente com aquele homem
E aquele homem, fascinado pela sua beleza, pela sua juventude, ele era um homem muito mais velho, ele propôs para ela: olha, eu quero que você fique comigo, nós vamos viajar para tudo quanto é parte, eu vou te levar para os melhores restaurantes, lugares finos, ambientes requintados, eu vou te levar para você conhecer realmente o mundo, eu vou te comprar joias, você vai se divertir muito. E seduziu a moça com essas promessas, e ela foi com ele. E naquilo que ele havia falado, ele realmente cumpriu. Ele levava ela para festas, jantares, restaurantes que ela nem imaginava que existiam, ela estava frequentando. Comidas que ela jamais sonhou em provar, ela estava sendo servida, com vários garçons e maître, música ao vivo, violino, piano, ambientes altamente sofisticados, e ela se entregou para aquele homem e achou que tinha encontrado a sorte grande. E assim ela foi indo. Nos jantares, festas, principalmente festas, ela foi aprendendo a fumar, aprendendo a beber, e aquele homem continuava com ela, sem casar, só continuava com ela. E ela foi aprendendo outros vícios também. Mas até que um dia aquele homem enjoou dela e a abandonou. Não totalmente amíngua, mas deixou-a. E ela pensou: mas eu continuo bonita. E agora eu tenho joias, tenho bons vestidos, tenho bons sapatos. Agora eu posso encontrar um outro até mais jovem e com condição também de dar o que o outro também dava. E ela arrumou outro, que ficou com ela também por um período, dando tudo aquilo que ela desejava, e cada vez ela viajando para mais longe, e nunca mais voltou para a casa do pai. Nunca mais. E ela ficou fascinada com o mundo, foi se entregando cada vez mais aos vícios, e acabou se tornando dependente, inclusive, de outras drogas. Chegou um determinado tempo, aquele homem também enjoou dela e a largou. Ela falou: arrumou outro, e arrumou outro, e continuou na mesma vida. Mas aí ela percebeu que um dia estava grávida. Ixi, mas não posso ter esse filho, eu não quero, sou muito jovem. Ela foi e fez um aborto. Mas depois do aborto o homem também a deixou. E ela falou: não tem problema, eu arrumo outro. Eu tenho sorte, eu só arrumo um homem de posses. E de fato ela arrumou outro, e assim foi, sabe, nesse círculo vicioso, até que a sua beleza foi desaparecendo, as rugas começaram a surgir, e os anos haviam se passado, e ela nunca mais tinha voltado para a casa do pai, nem mandado uma carta, nem nada. E você acha que ela voltaria para aquela vida? Não, ela agora está deslumbrada com o mundo, conhece muita gente importante, políticos, autoridades. Não, aquele é o mundo dela. Mas novamente ela é deixada, e já não era tão bonita, e já foi mais difícil arrumar alguém. E cada vez foi ficando mais difícil, cada vez que ela era largada, foi ficando mais difícil, e ela se entregando ao vício, até que num determinado momento da vida, ninguém mais a queria. Ela acabou morando numa pensão, num quartinho úmido, embolorado, sujo, um lugar, uma cama com trapos, um lençol imundo que nem se trocava diariamente, e ela sozinha lá dentro, e viciada. De repente ela percebeu que o castelo de cartas havia desmoronado, que ela não era Cinderela, ela era uma gata borralheira, e ela percebeu que ela estava no fim. Ela pensou em se matar, falou: vou me matar, eu vou acabar com a minha vida, porque eu não tenho dinheiro nem para o meu vício, nem para comprar comida, e não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel desse quarto miserável, eu vou me matar. No momento em que ela foi cometer o suicídio, ela lembrou do seu pai, e ela pensou consigo mesma: eu vou voltar para a casa do meu pai, será que o meu pai vai me receber bem? Será que o meu pai não vai bater a porta na minha cara? Porque já passaram tantos anos, já tem 15 anos que eu não vejo o meu pai nem meu irmão. Será que eles vão me receber? Se eu chegar ali, o meu pai não vai bater a porta no meu rosto? Ou não vai me humilhar? Mas eu decidi que eu não vou me matar, não. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E com um pouquinho de dinheiro que ela tinha, retornou de ônibus, de estômago vazio, suando, com aquela necessidade de fumar, pedindo cigarro dentro do ônibus: me dá um cigarro. Parava naqueles lugares quando o ônibus também estacionava, restaurante, ela se aproximava de alguém: me paga uma bebida, e tomava uma bebida, e continuou a viagem dela assim, pensando só na volta. Quando o ônibus parou na rodoviária da cidade vizinha, ela desceu e foi a pé.
e já era de madrugada. Estava escuro, tipo assim, 4:30, 5 horas da manhã. E quando ela chegou no quarteirão, na rua que ela morava, ela sentiu uma alegria de ver aquela rua onde ela brincou tanto, onde ela era tão feliz. E ela começou a tremer quando foi chegando perto da casa onde ela morava. E ela sabia que ainda era escuro. O seu pai e o seu irmão estariam dormindo. E ela não teve coragem de bater a porta. Ela resolveu se sentar à escada. Ela disse: eu não vou bater porque agora meu pai pode brigar comigo. Eu vou ficar sentada aqui na escada, e quando meu pai sair de manhã para ir comprar pão, ele vai me ver aqui, quem sabe ele se compadeça de mim. E ela resolveu encostar na porta, para se encostar apenas, para descansar um pouquinho, que ela estava cansada. E quando ela encostou na porta, a porta abriu, caiu lá para dentro. E ela falou: ai, eles esqueceram a porta aberta. Aí ela foi entrando, coração disparado, tudo escuro. Ela não acendeu luz. E ela entrou assim e olhou aquela sala, tudo arrumadinho. Ela sentiu saudades. Ela foi andando na pontinha do pé. O pai e o irmão ainda estavam dormindo. E ela passou pela porta do quarto do pai e não fez nenhum barulho. Passou pela porta do quarto do seu irmão e não fez nenhum barulho. Eu quero ver o meu quarto. No fim do corredor é o meu quarto. E ela foi devagarinho e abriu a porta com o máximo de cuidado. A porta nem rangeu. Ela abriu e olhou e viu lá aquela cama arrumada. Ela entrou dentro do quarto e foi olhando o guarda-roupa, a penteadeira, a banqueta, o criado mudo, o abajur, os quadros na parede, a decoração, as bonecas que ela tinha. Ela foi olhando, tudo igualzinho. Ela sentiu tanta saudade. Puxa, como eu era feliz e não sabia. Aí ela sentou-se à cama, com saudade sentou-se, para recordar, né? Para lembrar um pouquinho. Ela sentou-se. E quando ela sentou, falou: ai, como minha cama era boa, tão diferente daquela cama da pensão, tão diferente da cama dos homens com que eu me deitei. Que cama confortável, sinto amor. E como é que esse quarto está tão limpo desse jeito? Aí ela resolveu dar uma esticadinha. Falou: eu deitar um pouquinho aqui, não vai fazer mal. E ela se esticou na cama. E como ela estava muito cansada, pegou no sono. E ficou dormindo. Mais ou menos 10 horas da manhã, ela é acordada, cutucada. E ela abre os olhos, ela nem lembrava onde estava. Quando ela abriu os olhos, ela viu que ela estava dentro do quarto da sua infância. E ela olha e vê o seu pai e o seu irmão. E ela vê o pai sorrindo e o irmão sorrindo. Ninguém estava de cara feia com ela. Mas assim que ela olhou para o pai, ela disse: pai, o senhor está ficando velho, sabia? O senhor se esqueceu de trancar a porta de casa. Já pensou se ao invés de eu fosse um ladrão? O senhor não pode esquecer de fechar a porta de casa. Aí o pai dela respondeu: minha filha, nós não esquecemos a porta aberta. Desde o dia que você foi embora, aquela porta nunca mais foi trancada e esteve aberta até hoje, porque todos os dias nós tínhamos a esperança que você voltasse e entrasse por aquela porta. E não queríamos que você achasse a porta trancada. Nós queríamos que você achasse a porta aberta. Nós estávamos te esperando há muito tempo. E a filha começou a chorar, abraçou o pai e dizia: pai, muito obrigado, muito obrigado. E o pai dizia: filha, não agradeça a mim não. Agradeça ao teu irmão mais velho. Foi dele a ideia de manter esta porta aberta. Você sabe o que isso quer dizer? Nós somos como a moça dessa história. Num determinado momento da nossa vida, a gente cria asas e quer voar e conhecer o mundo e só faz bobagem. E num determinado momento a gente pensa em voltar, mas existe muita vergonha, desejo até de desistir, de recuar. Mas algo nos chama, algo nos atrai e a gente acaba voltando. A casa é a igreja, o pai é Deus,
E o irmão mais velho, que teve a ideia de deixar a porta aberta e nunca mais fechar, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é esta porta. Vamos voltar ali para João, no capítulo 10, para finalizar esta mensagem, lendo o que o Senhor Jesus falou. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta, e ao mesmo tempo Ele é o bom pastor, e sabemos que o porteiro é Deus. Deus ouve a voz do pastor, o porteiro, e conhece a voz, e para este o porteiro abre. Para entrar no céu, meu amado, só se for através da voz do pastor Jesus Cristo, só se for através de um pedido de Jesus. E para entrar ali, salvar-se, encontrar pastagens, levar uma vida abençoada, com o bom pastor indo à frente, guiando o rebanho, somente se você se juntar ao rebanho do Senhor Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é do Senhor Jesus, vem. Quem não é, não vem. Talvez você tenha feito igual aquela moça, pintou, bordou, aprontou. Talvez você saiu, foi embora, abandonou, deixou, nunca mais mandou notícias. Mas por algum motivo hoje, um poder maior, algo que você não consegue explicar, te trouxe aqui. Nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus. Você ouviu o Espírito Santo dizendo: vai para minha casa. E você veio, está aqui hoje. E você ouviu esta palavra que mostra o amor de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer agora que você responda ao chamado. Ele está dizendo: minha ovelhinha, onde você está? Ele quer ouvir a tua voz dizendo: eu estou aqui, meu Salvador. Eu estou aqui, meu Redentor. Eu estou aqui, meu Senhor. Ele está te procurando, Ele quer ouvir a tua resposta. Por isso que em toda a mensagem nós temos que fazer esta pergunta: quem quer entregar sua vida para Jesus Cristo? E a pessoa tem que responder. Se a pessoa neste momento está ouvindo não a voz do pastor João Ribe, mas a voz do sumo pastor, se você está sentindo o Senhor Jesus te chamando, então responda. Responda: eis-me aqui, Senhor. Responda, porque Ele foi te buscar. Por lugares tenebrosos Ele te procurou, por lugares difíceis, lugares que ninguém queria ir, mas Ele foi te procurar e Ele te encontrou. Ele quer te colocar sobre os seus ombros. Ele quer curar as tuas chagas, sarar as tuas feridas. Ele quer cicatrizar as tuas fraturas. Ele quer limpar a tua lã que está cheia de espinhos, com tanto carrapato e com tanto carrapicho. Ele quer limpar a tua lã. Enfim, Ele quer fazer uma limpeza. Você é a ovelha.
você é ovelha. Se você ouvir agora a voz do Senhor Jesus, e se você ouviu hoje, Ele te recebe do jeito que você está, porque é Ele que vai fazer a obra de restauração na tua vida. O bom pastor está te procurando. Ele quer consertar a tua vida, tirar os teus vícios. Ele quer perdoar totalmente os teus pecados. Ele quer te trazer para a sua casa. Sabe, primeiro Ele vai trazer você aqui, mas existe uma outra casa que Ele quer te levar. Por isso que Ele falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá. Por que Ele fala: quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará pastagens? Porque para entrar no reino dos céus é só através do Senhor Jesus. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, e para Ele o porteiro abre. Para entrar na salvação só através de Jesus. Mas você entra e sai para uma vida que você nunca imaginou antes. Existe, além desta porta que agora se apresenta diante de ti, existe uma paisagem que você nunca viu antes na vida, e é para lá que o Senhor Jesus está querendo te levar. Ele tem um reino celestial. Ele é o bom pastor, Ele sabe o caminho e Ele vai te conduzir com segurança. Tudo o que você precisa fazer agora é emitir um som, é fazer um sinal, é você dizer: eis-me aqui, Senhor. Então, o pastor, o bom pastor, o teu bom pastor Jesus Cristo, Ele está te chamando e dizendo: onde está você, minha ovelhinha? Você quer o meu socorro? Você quer me entregar a tua vida? Você quer que eu te carregue nos meus ombros? Você quer que eu te leve em segurança? Ele quer a resposta. Quantas pessoas hoje querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a sua mão direita assim bem alto. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por você. Olha quantas ovelhas. Olha quantas ovelhas. Você que ergueu a tua mão, o bom pastor está te pegando nos braços agora. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos lá atrás, saia do teu lugar. Vem aqui para frente. Venha para cá. Venha, pede licença. Vem, ovelhinha. Olha quantas ovelhas. Olha quantas ovelhas que estavam perdidas e foram achadas pelo bom pastor Jesus Cristo. Olha quantas ovelhas voltando para o aprisco, voltando para o curral das ovelhas. Vamos nos jubilar, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Está havendo uma festa no céu, está havendo júbilo na igreja. Isso, venha. Oh glória, oh glória, venha. Não tem uma única vez que aquelas ovelhas que são de Jesus recusem o chamado. Elas sempre ouvem a voz do pastor, sabem que é Jesus que está chamando. Então vem. Você que estava afastado da igreja, afastado do caminho, vem se reconciliar aqui. Pastor, eu era de outra igreja, estava no mundo. Ou pastor, eu era da Paz e Vida mesmo, mas eu me afastei por um período. Agora eu quero voltar para o rebanho. Eu quero que o bom pastor cuide de mim. Eu quero retornar. Então saia do teu lugar. Venha para cá, do jeito que você está. Não sinta vergonha por nada. Venha do jeito que você está. Oh glória, venha. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Dobra, ovelhinha. Você aqui é amigo do Senhor Jesus? Quem é amigo do Senhor Jesus? Você que está na igreja e é amigo do Senhor Jesus, Jesus disse: vinde, alegremo-nos, porque achei a ovelha perdida. Então eu quero que você que é de Jesus, amigo de Jesus, saia do teu lugar, venha aqui para frente agora e ajoelhe ao lado desta pessoa. Abraça essa ovelhinha, abraça essa ovelha que estava perdida. Entrem aqui no meio, olha, entra aqui, eu quero ver vocês abraçando essas ovelhas que estão mais aqui. Isso, abraça essa pessoa. Você conhece essa pessoa? Você está contente porque voltou? É, está feliz? Abraça essa ovelha aí. Isso, venha.
Viu como é bom estar junto do rebanho? A ovelhinha sozinha estava passando frio. Agora já está sendo aquecida pelas outras ovelhas do rebanho. Você que veio aqui na frente para entregar tua vida para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Deus amado, neste momento eu entrego a minha vida no teu altar e te peço o perdão sincero dos meus pecados. Meu Deus da glória, me purifica de todo o pecado através do sangue de Jesus e me inclui no teu rebanho, aquele rebanho que vai ser levado para o céu. Eu entro agora pela porta, porque eu sei que este é o único caminho que conduz à vida eterna. Pai querido, confirme neste momento a minha salvação, a minha restauração, a minha transformação, em nome de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.